noite já foi anunciado antecipadamente aí através dos louvores. Os irmãos que têm acompanhado, que têm estado aqui na igreja, ou mesmo que têm acompanhado de casa, sabem que desde o 1º de dezembro que nós estamos pregando uma série de mensagens intitulado O Caminho do Natal de Jesus. Então nós já falamos sobre aquele período, dos 400 anos de silêncio, falamos sobre o pano de fundo ali que envolve todo aquele período. Domingo passado nós iniciamos a mensagem como que anunciando ali o quebrar do silêncio desses 400 anos, quando nós ali transmitimos a mensagem intitulado ali o nascimento de João, ou o anúncio do nascimento de João, e nós podemos ali sentir realmente a manifestação de Deus, quebrando aquele silêncio de 400 anos, quando Zacarias, o sacerdote Zacarias, da ordem de Abias, foi escolhido por Deus para, naquele dia, apresentar incenso ali, e diz lá o texto sagrado que quando Zacarias adentrou no templo, a multidão se encontrava do lado de fora do templo, orando a Deus. Então, enquanto Zacarias estava lá dentro, apresentando o incenso, teve lá aquela visão de anjo, demora muito tempo, além do normal, e o povo já estava meio aflito ali, mas orando e intercedendo. Quando Zacarias sai ali do templo, então o povo ali que estava na frente do templo entende que Zacarias teve uma visão de anjo, porque ele saiu sem poder falar. Então nós pregamos ali que a partir daquele momento, houve o quebrar do silêncio de Deus, porém ainda não o quebrar no sentido de fazer conhecido a todo Israel que de fato Deus havia visitado o seu povo. E como nós falamos em mensagens anteriores, somente 20 anos depois do nascimento de João, do nascimento de Jesus, é que os que começaram a crer na mensagem de Cristo e de João é que vão entender que o silêncio ali de Deus foi de fato quebrado, quando eles contemplam os milagres de Jesus. Por exemplo, nós já citamos o milagre lá do filho da viúva de Naim. Então eles ficaram maravilhados e disseram: puxa, verdadeiramente Deus está visitando o seu povo, eis aqui um grande profeta. Mas desde o princípio ali, do primeiro aparecimento do anjo, que deu aquela visão ali para Zacarias de que a sua mulher Isabel iria engravidar e iria dar à luz, e João seria o precursor de Jesus. Desde aquele momento que houve de fato o quebrar do silêncio de Deus. E quarta-feira nós concluímos a mensagem que nós começamos domingo, anunciando a mensagem conclusiva ali sobre João. Falamos sobre o seguinte tema: quem será, pois, dessa criança? Porque a multidão que estava em frente lá do templo, quando Zacarias recebe a visão, essa multidão 9 meses depois vai estar lá na frente da casa de Isabel, com aquela expectativa a respeito daquela criança, porque todos conheciam aquela história, porque eles foram testemunhas ocular daquela aparição. Então, quando João nasceu, gerou-se toda aquela expectativa de quem seria João, e até mesmo quando João começa a pregar, a anunciar o batismo do arrependimento, cria-se toda aquela expectativa: quem é você? E aí João vai dizer que não é o Cristo, que ele é aquele que foi profetizado por Isaías, que ele viria para abrir o caminho do Senhor. Então o silêncio foi quebrado, mas nós vamos entender que de fato Deus visita de maneira gloriosa o seu povo a partir do nascimento de Jesus. E é o que nós vamos ver hoje. Eu convido você para abrir a sua Bíblia. Vamos ler 2 textos. Sei que muitos textos das Sagradas Escrituras já foram lidos nesta noite, mas nós vamos ler mais 2 textos. Primeiramente em Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 25, que nos diz assim a palavra de Deus. Eu vou estar lendo aqui na minha versão, alguns versículos que eu vou usar na mensagem aqui, eu apliquei em uma outra versão que eu tenho lá em casa, e provavelmente a versão que vai ser anunciada aí talvez seja um pouquinho diferente dessa, mas eu vou fazer exatamente de propósito para que a gente possa ter um entendimento maior do texto, tá bom? Então, as diversas traduções também nos ajudam a compreender.
Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a colocá-la em secreto. Mas enquanto pensava nestas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, pois ele te salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão seu nome Emanuel, que, sendo interpretado, é Deus conosco. Então José, sendo levantado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e tomou para ele a sua esposa, e não a conheceu, até que ela gerou seu filho primogênito, e chamou o seu nome Jesus. Agora nós vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 1, vamos ler do versículo 26 ao versículo 56. Diz assim a palavra do Senhor. É importante que leiamos para que possamos entender todo o conteúdo das Escrituras. Versículo 26. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E o anjo se aproximou dela e disse: Salve, tu que és muito favorecida, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela ficou perturbada com o que ele disse, e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo lhe disse: não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti, por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. E eis que tua prima, Elizabete, também concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para ela, que era chamada estéril. Porque com Deus nada será impossível. E disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou. Maria se levantou naqueles dias e foi apressadamente à região montanhosa para uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Elizabete. E aconteceu que quando Elizabete ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre, e Elizabete foi cheia do Espírito Santo. E ela falou em alta voz, dizendo: abençoada és tu entre as mulheres, e abençoado é o fruto do teu ventre. E por que motivo isso é para mim, que a mãe do meu Senhor venha a mim? Pois eis que assim que a voz da tua saudação soou aos meus ouvidos, o bebê saltou de alegria no meu ventre.
e abençoada a que creu, porque haverá cumprimento das coisas que foram ditas pelo Senhor. E Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito regozija-se em Deus meu Salvador, pois ele tem considerado a humildade de sua serva, porquanto eis que daqui em diante todas as gerações me chamarão de abençoada. Porque aquele que é poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. E sua misericórdia está sobre os que o temem de geração em geração. Ele mostrou força com o seu braço, ele espalhou os orgulhosos na imaginação de seus corações. Ele derrubou os poderosos de seus assentos e assaltou e exaltou os humildes. Ele encheu de coisas boas os famintos, e ao rico ele enviou vazio. Ele ajudou a seu servo Israel em lembrança de sua misericórdia, como ele falou a nossos pais, Abraão e a sua semente para sempre. Maria ficou com ela em torno de 3 meses, e depois voltou para a sua casa. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai Santo, por esses 2 preciosos textos que se completam, que nós lemos nesta noite. E queremos nesse instante, Senhor Deus, pedir que o Teu Santo Espírito nos ilumine, para que eu mesmo esses textos salte ao nosso entendimento, à nossa compreensão, ao nosso coração, Pai, de tal maneira que possamos mais ainda dedicar o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor, nos deleitando com a maneira preciosa, como o Senhor quebrou o silêncio de 400 anos para o teu povo Israel, e para tirar das trevas os gentios que assim se encontravam. Pai, obrigado, porque hoje nós estamos aqui, e podemos, meu Pai, diante de mais esse período de Natal, gerar em nós a expectativa da tua volta, do dia glorioso do Senhor para a tua igreja. Assim oramos e assim pedimos a tua direção e iluminação, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, 6 meses depois, conforme o texto diz, o anjo Gabriel confirma também que Maria, assim como Isabel, iria ser agraciada com uma criança. Gabriel, que apareceu ali, naquele dia inusitado, naquele templo, quando Zacarias, sacerdote, que possivelmente, como nós já falamos, nunca tinha tido antes a oportunidade de adentrar naquele lugar santo para oferecer incenso. E nós falamos quarta-feira, cogitando, que aquela multidão que estava fora do templo, provavelmente tenha sido exatamente porque o sorteado naquele dia foi Zacarias. Como nós falamos em mensagens anteriores, Israel estava vivendo um período, desde os 400 anos de silêncio, um período de alta corrupção, até mesmo no meio religioso, e muitos sacerdotes haviam se vendido ao governo romano, e havia 24 ordens sacerdotais, E naquele ano, Zacarias, que era da 8ª ordem, ele foi escolhido por Deus, sorteado para apresentar o incenso. Então era um homem piedoso, como as escrituras nos relatam. Ele e sua mulher eram tementes a Deus, e aquela multidão, naquele dia inusitado, fizeram questão de ficar ali à porta do templo. Então aquele anjo aparece à jovem chamada Maria, que estava comprometida em noivado com um jovem chamado José, da descendência de Davi. Maria era a virgem profetizada pelo profeta Isaías há 700 anos antes da visitação do anjo Gabriel, que assim como foi lido nesta noite, no capítulo 7 do profeta Isaías, versículo 14, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. O sinal chegou. Ele rompeu o silêncio profético. E por isso que Mateus, meus irmãos, sendo judeu e escrevendo para os judeus, ele enfatiza muito a questão das profecias e a genealogia de Jesus, como nós vimos na primeira mensagem desta série, que hoje é a 7ª mensagem. Mateus diz no capítulo 1, versículo 3,
confirmando a profecia de Isaías: a virgem conceberá e dará à luz, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Maria, na narrativa de Lucas, se assusta com a saudação do anjo, mas ele cuida em acalmá-la, dizendo: não temas, Maria, diz o versículo 30, achastes graça diante de Deus. O registro de Lucas é direto, diz aí o versículo 30, né? Conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Versículo 31, 32 e 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó. O seu reino não terá fim. Hoje nós entendemos perfeitamente esse reino eterno. Esse reino que não tem fim. Esse reino que já passou a existir desde o momento em que Cristo passou a reinar em nossas vidas, não é? É o já e ainda não. Nós esperamos ainda, vamos ter a alegria de verdadeiramente estarmos juntos, face a face, no reinado de Cristo. Mas hoje Ele reina em nossas vidas, em nossos corações. Agora, meus irmãos, com esse anúncio do anjo a respeito da sua gravidez, é que Maria ficou realmente preocupada mesmo. Ela já ficou assustada, temerosa em contemplar um anjo. E agora, depois do anúncio do anjo em que ela iria engravidar, em que ela foi a escolhida para trazer ao mundo o Salvador, ela, como nós lemos no texto de Mateus, estava comprometida com José, desposada, esperando o tempo em que o seu noivo terminasse de pagar o dote que era exigido, que cada jovem ali pagasse para o pai da noiva, para só assim efetivarem o casamento, para depois assim, de fato, passarem a morarem juntos como marido e mulher. E agora é anunciado que ela dará à luz a Jesus, o Filho do Altíssimo, futuro rei do trono de Davi e para sempre. Maria, meus irmãos, nós sabemos muito bem, era humana como qualquer outra pessoa. Embora não tenhamos dúvida de que ela era uma das jovens, ou das muitas jovens, virgens, santas e puras de Israel, que almejava ser a mãe do futuro rei de Israel, que assumiria valorosamente o trono de Davi, prometido por Deus nas escrituras proféticas. E como humana que era, ela diz: mas como pode ser isto? Visto que eu não conheço homem algum. Então foi um tremendo de um susto para uma jovem que estava noiva, de repente, receber esta missão de que poderosamente ela iria engravidar. E é claro que humanamente ela tinha que se reportar ao modo natural como uma mulher engravidava. E isso causou espanto natural no coração humano de Maria. Como pode ser isso, Senhor? Eu não conheço o homem, eu estou noiva, não estou casada. O anjo faz a declaração que somente, meus irmãos, os que creem podem aceitar e pela fé. E Maria crê e submete ali a vontade de Deus, né, conforme nós podemos ver lá dos versículos 34 ao 38. A submissão de Maria, mesmo sem entender direito o que estava acontecendo, mas era uma serva fiel. Eis aqui a tua serva, Senhor. Agora você imagina a idade de Maria para ter essa disposição. Hoje tem pessoas que às vezes com 20, 30 anos ainda está em busca de maturidade, não é? Maria era uma jovem de menos de 16 anos, noiva, criada ali pelos pais fiéis aos pés do Senhor, convicta das promessas que Deus havia feito aos pais pelos profetas. Eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim, Senhor, a tua vontade, faça-se em mim segundo o teu querer.
E aí diz o versículo 39, que Maria naqueles dias se levantou apressadamente e foi à casa de Zacarias em Judá, conversar com a experiente e já anciã Isabel, da qual o anjo disse aqui para Maria, que ela também haveria de dar à luz. Olha o que diz o versículo 36, irmãos. Olha a colocação nessa outra tradução da Bíblia que eu tenho lá em casa, não sei se é a sua ou se é a que os irmãos estão projetando. Até Isabel, olha a exclamação, até Isabel, tua prima, concebeu um filho na velhice, Maria, sendo hoje o 6º mês para aquela... Abra aí para facilitar, irmão, não tem como abrir, já que você está trazendo, abra. Obrigado. Sendo hoje o 6º mês para aquela que haveria de dar à luz. Por favor. Obrigado, irmão Genô. É interessante, meus irmãos, o anjo ter dito isto para Maria. Você percebe aí a intimidade? Você percebe aí quando alguém tem intimidade com Deus, uma jovem, entre os 13 e 15 anos, parece assim a conversa realmente de gente íntima, não é? De amigos. Por que Gabriel informou para Maria sobre Isabel? Penso eu, que é primeiro para encorajá-la a crer no milagre e não temer a gravidez, já que Isabel era idosa e estéril. Então o anjo diz, até Maria. Em outras palavras, no nosso... Cadê? Disseram que tinha um... Não botou não, irmão Evaldo? Tinha um cordelzinho aí, meio nordestino, né? Não deu certo não, né? Imagina só o anjo, olha meu amigo, o negócio agora é para valer mesmo, né? Imagina assim, olha, até Isabel. Você conhece sua prima, né? Idosa, estéril, já passou o tempo de dar à luz, até Isabel, Maria. O texto sagrado, né, diz que Gabriel assistia diante de Deus, né? Daniel também, quando recebeu, olha Daniel, eu assisto diante de Deus, ou seja, eu contemplo a cena, eu estou lá presente. E aí quando o anjo Gabriel diz, olha Maria, até Isabel, e eu já anunciei, ela já está grávida de 6 meses, então não tenha medo não se preocupe, tenha medo não. Em outras palavras, não temas, é o tempo do Senhor, chegou o tempo, Deus está novamente visitando o seu povo, o tempo da espera do seu povo acabou, Maria, chegou a salvação de Israel, 400 anos, e como nós falamos em mensagens anteriores, tudo estava correndo normalmente em Israel, como Jesus falou, casavam, bebiam, comiam, casavam, davam-se em casamento, para a multidão ali, indiferente às profecias, indiferente aos ensinamentos proféticos, o silêncio continuava, muitos já estavam satisfeitos ali, em viverem aquela vida sujeita ao governo romano, não apresentarem mais a devida devoção a Deus, enfim, se estava tudo em paz, se estava tudo tranquilo, então, está tudo bem assim, então eles só se voltavam para Deus, só havia aquele desespero de clamor, quando as coisas não estavam indo bem. Então, se estava tranquilo, então não precisava buscar a Deus. Mas havia, e sempre haverá um grupo insatisfeito com o século presente. E nesses 5 antes de Cristo aqui, havia um grupo insatisfeito. O grupo que almejava ouvir de Deus uma manifestação do quebrar do seu silêncio. Um grupo pequeno, como nós vimos, né? Também em mensagens anteriores, tanto é que os discípulos, os apóstolos de Jesus, os 12, com exceção de Judas, todos eram da mesma tribo, da tribo de Naftali. Todos eram da mesma tribo, ou seja, eram pessoas que estavam ali realmente voltadas na expectativa do aparecimento do Messias. Então a maioria não estavam preparadas para aquela chegada, e como aconteceu a chegada do Messias. Isabel estava, meus irmãos, como já falamos, com 6 meses de grávida.
Maria estava ansiosa para vê-la, talvez não entendesse por que Isabel não tinha contado da sua gravidez ainda para ninguém. Como Lucas vai dizer no capítulo 1, versículo 24, que quando Isabel concebe, ela se isola por 5 meses. Ela vai curtir a sua gravidez, ela vai ficar ali, né? E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses, só com 6 meses depois da gravidez. Ok? Oi, beleza. Então, 6 meses depois da gravidez de Isabel, porque o texto diz que 1 mês depois que Isabel estava grávida de 5 meses, o anjo vai até Maria. Então Maria chega à casa de Isabel, e aí, quando Maria sauda, né, João, bebezinho ali de 6 meses, na barriga de Isabel, glorifica a Deus. Isabel é cheia do Espírito Santo e faz declaração gloriosa, honrando, glorificando a Deus e dizendo: que honra, que prazer, que satisfação, que privilégio está me visitando a mãe do meu Salvador, a mãe do meu Senhor. Olha como o Espírito Santo deu tanto a Zacarias, como nós vimos quarta-feira na declaração de Zacarias. Ele se antecipou aos fatos, né, e já declarou ali quando contemplou o seu próprio filho, dizendo: olha, a salvação chegou, Deus visitou o seu povo. Como também o Simeão, né, o sacerdote, quando põe Jesus, o bebezinho lá na apresentação, ele que tinha uma promessa de que não morreria antes de ver a salvação de Israel. Então ele declara assim: eu tiro o teu servo, leva, porque eu já contemplo a salvação. E aqui Isabel glorifica a Deus, declarando que aquela vida que Maria conduzia ali no seu ventre, era o Salvador, era o Messias, era o Filho de Deus. Então algo muito tremendo, meus irmãos, algo muito revelador. Então perceba que coisa linda, que coisa extraordinária. 2 mulheres comprometidas, usadas por Deus. Uma senhora estéril e uma jovem virgem. Uma no final de uma geração e uma dando início a uma nova geração. Como nós falamos em mensagens anteriores, que Deus começou do zero. Os próprios discípulos de João e de Jesus tinham a mesma idade. Quarta-feira nós falamos que a maioria dos discípulos de João eram exatamente aqueles meninos, garotos, que estavam na casa, na porta da casa, ou 9 meses antes do seu nascimento, lá na porta do templo com os seus pais. E quando João começa a pregar, são esses garotos, que praticamente nasceram junto com ele, que vai se tornar seus discípulos, assim como aqueles que andaram com Jesus. Como nós falamos, o mais velho era André, que tinha lá os seus 33 anos, e João, o evangelista, tinha lá os seus 24 anos. Então, era uma nova geração. Mas falamos também que Deus não deixou de puxar da geração antiga, usando aquele casal de idosos ali, para trazer o precursor, o abridor de vereda. E está aqui Isabel, grávida da voz do que clama no deserto, agora glorificando a Deus, porque está ali barriga com barriga, lado a lado, aquele que iria abrir o caminho, e aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida. E aí o versículo 56 diz que Maria ficou com Isabel, quantos meses? 3 meses, ou seja, já em dias de Isabel dar à luz. Então podemos concluir que Jesus conviveu ali com João 3 meses lado a lado, no ventre de Maria e João no ventre de Isabel. E sendo Deus que não tem barreira, que não tem limites, o Deus beber, o Deus que estava no ventre de Maria naquele momento, poderoso, não tinha nenhum impedimento, espiritualmente falando, de se comunicar com o seu precursor.
E aí, queridos, Maria retorna para casa e Isabel vai dar à luz, conforme nos diz o versículo 57, no Evangelho de Lucas. E é neste retorno, meus irmãos, que Maria, e completando-se para Isabel o tempo de dar à luz, teve um filho. Então é nesse retorno de Maria da casa de Isabel para a sua terrazinha que ela vai enfrentar dias difíceis na sua vida, a qual fica até difícil para nós hoje mensurar tamanho sofrimento, tamanha dificuldade que ela vai enfrentar. Mas o fato é, queridos, que conforme conhecemos por informação a cultura da época e os próprios mandamentos para um possível adultério, não era nada fácil naquele momento para ser administrado. Então era uma situação dificílima para aquela jovem, aquela adolescente na nossa linguagem de hoje, resolver. Porque quando não lemos direitinho o texto, a gente pensa que a gravidez ela foi surgindo aos poucos aos olhos de José, mas não. Ela aparece grávida aos olhos de todos 3 meses depois. Porque assim que o anjo anuncia a gravidez e diz, olha, até Isabel, tua prima, vai conceber, ela apressadamente, ela vai para a casa de Isabel. E fica lá 3 meses. Então, meus irmãos, Isabel foi muito importante para Maria, nesses 3 meses. Mas agora, ela teria que explicar a José e ao restante da família o que havia acontecido. Missão nada fácil para uma jovem piedosa, crente, de menos de 16 anos. Então, meus irmãos, como que uma jovem, entre os seus 13 e 15 anos, comprometida em casamento, sai de casa para visitar uma prima, fica lá 3 meses e agora volta grávida? Dentro daquela cultura, dentro daquela visão de lei que, caso isso acontecesse, ainda que não fosse casada ainda, mas que já fosse desposada, ou seja, que se tivesse noiva, se isso acontecesse, o resultado era apedrejamento, porque a moça noiva, a moça desposada já era considerada pela lei como esposa, só não podia coabitar ainda. Então, queridos irmãos e irmãs, só uma família muito piedosa mesmo, que temia a Deus de verdade e conhecia as Escrituras, vai acreditar na conversa de Maria, não é mesmo? Só uma família piedosa que conhecia o que o profeta Isaías havia profetizado e conhecia a vida piedosa também daquela jovem, vai acreditar. Vamos imaginar que aquela jovem não fosse aquela jovem tão dedicada, né? Tão zelosa, tão obediente aos pais, tão dedicada ali à sua religião daquela época, de repente aparecesse com uma conversa dessa. Peraí, Maria, que coisa mais estranha, você não é nem dedicada a Deus? Você nem está conosco aqui no culto doméstico, você nem faz questão de estar conosco no templo, na sinagoga? Mas certamente Maria não era essa jovem rebelde. Maria era uma jovem fiel, zelosa, e claro, ela não era a única em Israel. Tinha muitas outras também, que eram fiéis, que eram zelosas, que eram ensinadas pelos seus pais sobre as profecias, sobre como as profecias indicavam que o Messias viria. Então as profecias não mostravam o Messias vindo nas nuvens, descendo do céu. As profecias mostravam que o Filho de Deus, o Messias, iria nascer de uma virgem. Foi profetizado. Inclusive o seu sofrimento, né? A sua morte, conforme está em Isaías 53. Então, queridos, pense no que essa jovem passou e também o seu noivo. Certamente uma das suas palavras para confirmar o que ela estava dizendo ser verdade, seria a também gravidez de Isabel,
e como se deu. Ambas anunciado pelo mesmo mensageiro de Deus, Gabriel. Então, fica fácil a gente entender por que que Maria, apressadamente, ao receber a notícia do anjo de que ela iria conceber, e o anjo informando que Isabel está no 6º mês, ela vai apressadamente até a casa da sua prima. Então Lucas, meus irmãos, não narra esse detalhe da dificuldade de Maria com José, como José reage ao ver Maria, sua noiva, grávida de 3 meses. É Mateus, por isso que nós lemos os 2 textos. É Mateus que vai fazer essa narrativa, conforme nós lemos. Mas é com base no que Lucas narrou aqui, que a narrativa de Mateus lança luz aos nossos olhos do entendimento. Porque isto é interessante. Isabel se isolou por 5 meses em sua casa para curtir a sua gravidez, sozinha com seu marido, e Maria por 3 meses na casa de Isabel. Então, quase que de repente, ou simultaneamente, Isabel aparece com uma criança de peito, e Maria aparece grávida. Coisa estranha mesmo. Então, se a gente pensar aqui, explicar a história de Isabel era tranquilo. Não tinha nenhum problema, não tinha nenhum pecado, os 2 eram casados, mas também havia uma explicação. Puxa, Isabel é estéril, são idosos e tudo mais. Mas tinha toda aquela multidão que nós já estudamos, né? Que estava tanto à porta do templo, no dia que Zacarias adentrou lá para apresentar o incenso, como também no ato do nascimento de João. Mas, queridos irmãos, a história de Maria é outra. Aí a coisa realmente se complica. Então, tudo aquilo foi providencial. Quando o anjo diz, olha, até Isabel, que é interessante, irmãos, a maneira como Deus fala com a gente, nós temos que estar sintonizados, né? Deus não vai chegar, oi, se levanta e vai. Não precisou o anjo dizer, olha, Maria, tua prima Isabel está grávida, vai lá se aconselhar com ela, fica lá um tempo. Precisou, irmãos. Quando nós estamos conectados com Deus, Deus fala assim. Mas muitas vezes a gente quer ouvir tudo detalhadamente. A gente não quer ter o trabalho de pensar, de raciocinar, de buscar a Deus, de entender, de se submeter à vontade de Deus. Então Maria, uma serva submissa, ela entendeu que aquele momento era para ela se dirigir até Isabel. Ia ser Isabel quem ia dar toda a força, quem ia realmente fazer revelações do Espírito, como de fato ela faz, né? Reconhecendo que Maria era realmente a escolhida por Deus para trazer o Salvador ao mundo. Ela se alegra ali com Maria e convive aquele período realmente glorioso, as 2 grávidas ali, uma anciã e uma jovem tendo o mesmo prazer, a mesma alegria. Isabel, por muitos anos, sonhou, almejou a gravidez. Então, é difícil realmente você imaginar o clima de alegria, de satisfação naquela casa. Por isso, meus irmãos, a necessidade de juntar aqui as narrativas de Mateus e de Lucas, pois somente assim compreenderemos alguns detalhes que parecem fora de órbita, mas que se encaixam perfeitamente aqui. Mas antes, eu preciso, antes de juntar mais esses detalhes, contar para os irmãos como se dava nessa questão do casamento ali dentro da cultura judaica, né? Então, o casamento na cultura judaica acontecia em 2 etapas. A primeira etapa, o jovem, juntamente com seus pais, iam até a casa da moça e pediam em casamento. Firmava ali uma aliança, o nosso noivado hoje. Mas somente 1 ano depois é que eles se casariam. Esse espaço de tempo de 1 ano, ele tinha que provar 2 coisas para os pais da moça. A primeira, ele tinha que provar que amava aquela jovem e que era fiel. E a segunda, ele tinha que provar que tinha condição de trabalhar para poder pagar o dote ao pai da moça. Então, primeiramente, ele tinha que ter esse período para poder cumprir o que determinava ali o costume, a lei naquele momento. E é justamente neste ínterim, nesse espaço
entre esse pedir da mão de Maria, que acontece esse evento. Em especial no caso de Maria e José, que acontece aí a visita do anjo. E mesmo, meus irmãos, milagrosamente, por obra e graça do Espírito Santo, ela dá toda aquela explicação. Obviamente, meus irmãos, a primeira pessoa que deveria ficar sabendo desta gravidez deveria ter sido José. Mas isso só vai acontecer 3 meses depois, pela razão pela qual nós já explicamos. Ou seja, José não estava ali, vou lá na casa de Maria, vamos brincar um pouquinho aqui, e de repente, Maria, tua barriga está crescendo e tal, o que está acontecendo? Maria com enjoo. Não aconteceu nada disso, ninguém acompanhou. A única pessoa que estava acompanhando essa situação, como já falamos, era Isabel. E aí quando Maria volta, e se apresenta ali aos seus pais, a José, então ela aparece grávida. Só, meus queridos, que José, pelo que o texto diz, não conseguiu digerir esta conversa e, por ser um homem justo, procurou deixá-la discretamente, ou seja, desistir do casamento e vazar. O texto vai nos dizer aí nos versículos 18 ao 25, que nós lemos, do texto de Mateus, e a gente vai observar aí o versículo 19, que vai nos dizer: José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Por que que ele fez isso? E aí, meus irmãos, onde entra o pano de fundo histórico e cultural da época. Por isso que quando não conhecemos o pano de fundo cultural, ou seja, o contexto de um acontecimento em uma nação, de costume, de cultura diferente da nossa, é preferível se apegar e não se apegar ao texto literalmente. Ou seja, o texto diz que ele era justo, não é? Que ele era piedoso. E aí você pode pensar como humano: poxa, se ele era justo, se ele era piedoso, então por quê? Que justamente na hora que Maria mais precisou, mais necessitou dele, ele procurou deixá-la secretamente. Por que que ele fez isso? E aí, se nós não conhecêssemos o pano de fundo, nós nos apegaríamos a quê? Ao texto literalmente, e confiaríamos. O texto diz o quê? Que José era íntegro, que José era justo. Pastor, mas eu não entendo, por que que ele era justo e íntegro, e ele deixa Maria no momento que ela mais precisa? Meu irmão, mas eu creio no que a Bíblia diz, ele era justo, então se ele deixou, é porque tinha que deixar mesmo. Mas tem um porquê. Então pessoas justas, pessoas íntegras, nunca agem com desamor. Pessoas justas e íntegras sempre procuram preservar os outros, sempre procura se colocar no lugar do outro. E para que quem pense que José estava fugindo da responsabilidade, não, ele estava dando a maior prova de amor para aquela que no olhar das pessoas havia lhe traído. Porque, meus irmãos, segundo o costume, somente o noivo, somente aquele que havia feito aliança com a jovem, e de repente acontece um caso desse, somente ele tinha a autoridade de confirmar o apedrejamento, de dar a palavra final, e ele seria o primeiro a tirar a pedra. E aí por isso que o texto sagrado diz que ele procurou sair discretamente. Porque nós sabemos, meus irmãos, eu creio que no íntimo, José acreditava sim em Maria. José sabia que aquela piedosa mulher, jovem, não havia cometido nenhum erro, nenhum pecado, mas sabemos que as acusações eram grandes ali. O texto sagrado não vai se ater a essas questões, mas sabemos muito bem que o falatório não foi pouco. A boca miúda se divulgou que algo, chamava em Israel assim, algo, não era vergonhoso, tem outra palavra que chama lá, algo vergonhoso,
enfim, fugiu a palavra, né? Quando acontecia um ato desse, alguém se lembrar aí do texto sagrado do antigo, né? Cometeu loucura em Israel, uma loucura, foi cometida uma loucura em Israel. Então apedreja, à vista de todos, para que esse ato pecaminoso não permaneça, não continue acontecendo no meio do povo de Deus. Então José procurou deixá-la secretamente. Então, meus irmãos, somente o futuro marido tinha autoridade final para declarar o apedrejamento. Só ele poderia confirmar a traição. Se ele não confirmasse, então estava tudo resolvido. Pois, sendo ele um homem piedoso, ele estava sofrendo muito diante daquelas acusações. Talvez os líderes religiosos, né, como nós já vimos em mensagens anteriores, os fariseus, os saduceus, aqueles grupos ali, certamente fazendo pressão para José naquele momento. Talvez os seus amigos, puxa vida, você não vai se posicionar, que coisa, tua noiva está com a barriga grande, foi o que aconteceu? Então a pressão era grande. Então a situação começou a ficar difícil para Maria, ninguém acreditava na conversa dela, talvez somente os pais dela e certamente Zacarias e Isabel, mas para os demais, meus irmãos, isto não era fácil, principalmente para os legalistas da lei, mas José a amava demais e não queria ver a sua amada ser apedrejada, sendo ele próprio aquele que teria que confirmar o seu ato de traição, o que no seu coração, na sua intimidade, ali ele tinha certeza que Maria não tinha feito nada disso. Então, quando ela insistentemente deveria dizer tantas vezes ali para José também a respeito do que havia acontecido, mas era uma vergonha muito grande. Por isso, meus irmãos, não era fácil para um homem naquela época assumir uma gravidez que não era dele, só para preservar a vida de alguém. Mesmo sendo esse alguém a mulher amada, a desejada dos seus olhos para ser a sua esposa. Por isso o texto de Mateus diz, não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Ou seja, não querendo acusá-la perante a lei do apedrejamento. Penso, meus irmãos, até que José, como justo, deve ter pensado. Se é do jeito que Maria está dizendo mesmo, então Deus aguardará. Eu vou sair fora, eu não vou entrar nesse negócio. Muitas coisas, meus irmãos, passaram na mente de José. E uma delas, o anjo vai dizer que, de fato, estava passando na sua cabeça. O fato é que entre a fuga de José e a humilhação das pessoas a Maria, o anjo do Senhor aparece no sonho de José e revela a ele que o que está acontecendo ali é algo de Deus, é algo do Espírito Santo, e que ele não deveria temer, se importar com os falatórios, se importar com a vergonha das pessoas, ele deveria receber a Maria como sua esposa. E o texto vai nos dizer da seguinte maneira, né? Veja aí, versículo 20 ao 25. Projetando ele isso, e pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi. Agora, o pensamento que o texto sagrado nos transmite era, ele estava planejando em deixá-la secretamente. Mas você pode imaginar quantos outros pensamentos estavam na mente de José. Mas esse era o principal, e foi esse que o anjo revelou. Por quê? Porque esse pensamento revelava a integridade de José. Revelava a justiça de José, que era poupar a vida de Maria. E certamente ele só queria fazer isso, não era somente porque ele a amava, mas porque ele cria que ela realmente era justa também. Que ela não havia cometido pecado algum. E domingo pela manhã, nós estaremos assim, concluindo esta mensagem e falando com mais precisão, com mais fervor sobre esse nascimento glorioso, o nascimento do nosso Salvador, do Messias, que veio buscar e salvar o que se havia
perdido. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a sua vida, a sua família, que Deus leve você em paz e em segurança de volta para o seu lar. E domingo estaremos aqui concluindo esta mensagem. Domingo à noite nós teremos batismo, vamos ter aqui 9 irmãos que vão estar se batizando, certo? E também no dia 30 nós vamos estar encerrando aqui as nossas atividades para esse ano 2020. Então já fica aí o convite para que no dia 30, uma quarta-feira da próxima semana, nós estejamos também aqui encerrando nossas atividades eclesiásticas. Vamos ficar de pé e vamos encerrar o culto nesta noite. Então, domingo vamos estar pregando aí a 9ª mensagem desta série, concluindo com o nascimento de Jesus. Querido Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor amado, por esse culto maravilhoso, por tudo que aconteceu, Pai, tantas mensagens preciosas, e como foi tão lindo, tão belo, Senhor Deus, e poder terminar agora às 8 horas da noite, com tanta apresentação, é realmente uma bênção. Então, muito obrigado por esta palavra, por tudo ter ficado dentro do planejado. Muito obrigado pela vida dos nossos irmãos, nossos queridos que estão nos visitando nesta noite, que o Senhor os leve de volta em paz, em segurança para os seus lares, que o Senhor, Pai, continue guardando a nossa igreja, a nossa família, deste vírus e também de outras enfermidades e perigos que nos assola todos os dias na nossa caminhada. E assim, ó Pai, fortalece a fé do teu povo, nos enche da expectativa também, ó Deus, de aguardar o Messias que vem para levar a sua amada igreja para as bodas do Cordeiro. Assim, Pai, nós oramos, assim nós agradecemos ao Senhor por esta noite memorável na vida do teu povo aqui em Montes. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão e minha irmã. Eu sou servo de Deus que mandou esse recado trazer. Há muito tempo, lá em Belém, deu início a essa bela história do verdadeiro dono da festa, digno de toda honra e glória. Zacarias era um homem bem velho, e Isabel também bem velhinha. Ter um menino nessa altura do campeonato só podia ser piada de vizinha, mas como Deus não é homem de piada, fez nascer justo de onde não vinha. Gabriel, arcanjo do Senhor, disse a Zacarias que ele ia ser papai. O homem se espantou com aquilo e disse que não, jamais. Gabriel olhou e disse para ele: "Tu pensa que eu sou um anjo paraguai? Eu sou servo de Deus que mandou esse recado trazer. Mas como você está duvidando, se prepare para o que eu vou fazer. Vai ficar sem falar uma arruma de dia até o menino nascer." E assim foi acontecido. Isabel, bem velhinha, embuchou. Zacarias continuava mudo, mesmo assim a Deus adorou. A mulher já estava com 6 meses quando o anjo do céu retornou. Mas dessa vez bateu noutra porta, na de Maria, prima de Isabel. Ela era uma moça bem jovem, abençoada por Deus, mulher fiel. Ele disse que ela ia ter um menino, Jesus, o Nazareno, o Emanuel. Por ser virgem, ela achou impossível, mas não quis o Senhor duvidar. Já José, seu noivo na época, o casamento quis cancelar, mas o anjo explicou tudinho e José se apressou para casar. Naquela época também tinha IBGE, que contava o tamanho da população. Mas se eu sou do Ceará e morava em Alagoas, a contagem não valia não. Tinha que voltar para minha terrinha e me apresentar ao escrivão. Foi numa dessa que nasceu Jesus. José e Maria moravam em Nazaré. Foram a Belém para tal contagem, 150 quilômetros de viagem a pé. O jumentinho era só para Maria, coitado dos pés de José. A cidade estava lotada, não tinha vaga em nenhuma pensão. O menino se aprontou para nascer, Maria já estava com barrigão, correram para uma estribaria e cadê ter médico de plantão? Jesus nasceu ali mesmo, simples como devemos ser. Não teve médico nem enfermeira, mas Deus assim quis fazer, para servir de lição para muitos que querem tanto aparecer. Deus se encarregou da festa, teve até chá de bebê, fez nascer no céu uma estrela para que todos pudessem ver que ali nasceu o menino que por nós irá vencer. O chá de bebê de Jesus aconteceu naquele momento. Ao invés de fralda tinha ouro, de chupeta tinha incenso. Foi dado até um pote de mirra como forma de agradecimento.
Deus disse também a José para o Egito ele fugir, pois o rei ia matar o bebê nascido ali, Jesus o Nazareno, descendente de Davi. Do Egito eles foram, conforme disse a profecia, para a terra de Nazaré, onde ele cresceria. Foi batizado por João, o filho de Zacarias. Essa sim é a história que todos devemos lembrar. Que eu saiba, Jesus não era gordo e de trenó não costuma andar. E foi dele o maior presente a salvação que vamos herdar. Isso mesmo, a salvação está guardada para você. Basta olhar para Jesus Cristo e entregar o seu viver. Ele é o grande Deus para você servir e crer.